e a gente conversar e depois voltar à disposição de vocês para fotografar os trabalhos. Mas logo eu. Só você tem 3 minutos. Então, meu nome é Robson Reis, eu trabalho com história em quadrinho há bastante tempo, mas eu trabalho mais produzindo muito mais para a área de publicidade e tal, algo mais específico. Meus trabalhos eram muito mais para fanzine e para internet. Só que tem um nicho específico, né? Eu uso o Crepúsculo, então tem um nicho, eu não faço parte do mainstream. Eu sou meio underground dentro do underground, sabe? As obras? Eu pensei que já ia passar aqui só para falar pouco. Não. Eu trouxe aqui algumas coisas para mostrar, né? Aqui eu e o Venceslau, a gente fazia umas historinhas didáticas, instrutivas sobre a dengue, deixa eu ver, tá caindo sobre a dengue, sobre AIDS. Tinha a biblioteca virtual de Paulínia, a primeira, lá além de ser a Hollywood, tinha a primeira biblioteca totalmente informatizada do país, e não tinha livros, aliás. É o saquinho horrível, né? Não, esse aqui. Esse aqui que você vai pegar. E fanzines, eu sou da época do fanzine, então minha parte principal aqui é para falar de fanzines. Eu trouxe alguns que eu fiz, que vocês podem estar dando uma olhada depois que acabar. E por muito tempo eu fiquei fazendo fanzine. Aí depois passou para a parte do blog, eu fiquei em blogs. Então eu tenho um blog chamado robiscos.com, onde eu publico tirinhas e ilustrações. Eu vou mais para uma área mais fofinha, como você falou, fofinha, destrutiva, e com pensamentos mais reflexivos. E também tem minhas histórias de super-heróis que eu fico fazendo e nunca mostrou pra ninguém. Aí eu trouxe uma aqui caso vocês queiram ver, tem algumas coisas pra dar uma olhada. Eu mandei pra JBC, quem sabe é publicada, né? Eu publico JBC, então tá aqui quem quiser dar uma olhada nos projetos que eu estou mudando um pouco o foco para aparecer um pouco mais, por isso que eu estou aqui hoje também. Senão eu fico um eremita na caverna. Você é da suntuosa cidade dele? Você quer saber onde eu moro ou onde eu nasci? É diferente. Onde você nasceu e onde você mora. Eu nasci em Teresópolis, uma cidade que foi destruída pela chuva e não foi recomposta pelo prefeito ladrão. E moro em Campinas, uma cidade onde a escola de cadetes é cor-de-rosa e quem bebe d'água de lá não sai mais. E morei muito tempo em Paulínia, a cidade onde você respira o ar, você tem problema de pulmão. Mais ou menos. Morou bem. Você sente cheiro das coisas? Sou desprovido de olfato, na verdade. Quais presentes? Sou Venceslau, autor de Dia do Corpo. Moro na pequena e charmosa Paulínia, interior de Zona de São Paulo, 20 minutinhos de Campinas. E acho que é só autor de quadrinhos, primeiro quadrinho que estou lançando. Fui aluno do Marical. E meu Padawan. Também, né? Exatamente. cretino. Com que você trabalhou e com que você trabalha hoje? Exatamente. Hoje eu sou freelance, mas eu fiquei durante 3 anos no estúdio de animação. Trabalho com animação também. Tentei até colocar um pouquinho da animação no Dia do Corpo também. E hoje em dia eu só faço freelance só. De ilustração ou de animação. Deixando por último. Passeando. Bom, eu sou o Diego, eu sou de Campinas também, nasci, cresci, vivo lá. Infelizmente eu fui. Eu gosto de ser campineiro, pode zoar. Eu faço quadrinhos aí desde 2010, sempre desenhei alguma coisa, mas tirinha, assim, alguma coisa eu comecei a fazer a partir de 2010, que aí eu fiz meu blog, os Boçais, publiquei até o final do ano passado, eu publicava tirinha só lá. Eu comecei publicando porque um amigo meu falou, por que você não põe isso na internet? E fiquei 3 anos fazendo isso. Aí isso gerou um dos personagens meu, virou aquele livro ali do Pedreiro. E agora eu estou em projetos novos, estou com tinta fresca e outras coisas que depois eu vou falando. Eu sou o Marical, eu nasci em Campinas, morei 18 anos em Pedreira e depois eu voltei para Campinas, onde eu moro há 10 anos. Eu fui professor do Vences e eu fui professor do Diego. Então, se vocês tiverem alguma coisa para reclamar deles, reclamam para mim. Essa também foi a ideia de convidar o Mário para vir. Se vocês verem não gostar, pode bater muito nele. Exatamente. Ou o Robson também. Não. A minha é só a parte boa que você tem, eu posso ser. A parte ruim é do Mário, porque já tá tá responsabilizando se tiver um problema com ele, né? Então, eu
formei em artes plásticas e eu sou professor há pelo menos uns 9 anos. E sempre de arte, de desenho, de quadrinhos, sempre me pautei, a minha vida é pautada por desenho, desde que eu me lembro por gente, o desenho. E desde que eu me conheço por gente também, o meu objetivo na vida é fazer história em quadrinhos. Tem algum tipo de obsessão maluca, de psicose na minha cabeça que é voltada para isso. É o meu jeito de, sei lá, de funcionar, né? A minha primeira coisa publicada foi na Café Espacial em 2007. Café Espacial número 2. Aí a partir daí eu fui me inteirando no mercado independente, do quadrinho independente, participei de vários títulos. Fiz parte do Quarto Mundo, que foi um coletivo que foi relevante de quadrinho independente, já acabou. E hoje eu faço parte do Petisco, que é um portal de séries de quadrinhos na internet. E é no Petisco que eu publico Terapia, que é o meu trabalho mais recente, foi publicado recentemente. Eu espero voltar algum dia aqui para lançar o Terapia, exclusivamente Terapia. E eu gosto de quadrinhos que retratam o dia a dia das pessoas com um toque de fantasia misturado com poesias. São quadrinhos meio eu, como já foi falado. Ou de menininha, como diz o Daniel Esteves. Em 2008 eu fui convidado para fazer uma adaptação do Dom Casmurro, que eu terminei em 2012, que foi publicado em 2013. E é esse nenenzão aí, que levou mais ou menos uns 6 anos para ficar pronto, ganhou o PROAC e ganhou 2 prêmios Jabutis no ano passado. Continua falando dos seus prêmios. Não, eu ganhei o PROAC, o Jabuti e uma HQ Mix com terapia. Porque... ainda vai ser lançado. Então, a terapia ainda vai ser lançada oficialmente, né? Aliás, o lançamento em São Paulo está marcado para quarta-feira que vem. O meu chegou essa semana. Eu já chegou. Ótimo. Você já chegou? Faz um mês. Então, eu acho que eles estão mandando por ordem alfabética. A impressão que eu tenho é essa. Tá do Wellington, né? É por isso. É por isso, né? Então eu recebo lá para maio. Lá pra maio. Então, ele vai ser lançado oficialmente essa semana que vem em São Paulo. E eu pensei, putz, depois, quem sabe, a gente vai pra Santos, vem os 3 autores de terapia, só com terapia. Porque, querendo ou não, tem 2, 4... Deve ter mais de 10 quadrinhos aqui à venda. E é muita coisa. Você traz mais um ainda, que é um quadrinho, querendo ou não, grande, caro, aí, sei lá. Quem sabe no próximo? Mas aí a gente faz um lançamento. A gente combina. Tá sempre, a porta está sempre aberta. Eu acho que um paralelo que dá para fazer entre a gente aqui, só para talvez um chute inicial, é que a gente transita muito nessa coisa de publicar na internet e de publicar independente, né? Apesar de que alguns já tiveram trabalhos grandes com publicidade, ou com editora, ou enfim, né? Com editais bancando, mas acho que o que nós 4 fizemos muito e ainda fazemos é publicar na internet. Então, tem esse canal de publicação super legal, o Alan publica na internet também. É fácil e difícil ao mesmo tempo publicar na internet. Se vocês quiserem saber mais, vocês podem perguntar. Mas é uma coisa interessante que eu estava pensando aqui do paralelo nosso, é que todo mundo tem título na internet ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo está no mesmo lugar, na mesma prateleira, assim, basicamente. Muita gente No mesmo porão, na verdade. No mesmo porão. Você tem uma facilidade maior hoje para publicar e até para mostrar o trabalho e tal, mas ao mesmo tempo a gente está tendo uma espécie de encolhimento de leitor, como se tivesse como se fosse um funil e você tivesse hoje talvez uma maior qualidade, vamos dizer assim, não só na produção, mas na própria leitura, mas aquela coisa de massa está meio que em crise. Como é que vocês veem isso? Como vocês veem hoje a produção do quadrinho nacional nessa questão? Quer dizer, o Maurício vai ficar aí até morrer, não vai aparecer o fenômeno do relato. A gente já teve, né, pessoas que, por exemplo, o Ziraldo vendia mais que o Maurício, né, quando apareceu. Teve outras experiências, como o Palhaço Saca-Rolha, o Mandov, Teve a turma do Arrepio. O Antônio Lambi Lambi do
Zoar. Quer dizer, agora a gente não vê isso. E ao mesmo tempo a gente vê uma produção cada vez mais crescente, pelo menos o que a gente sente aqui. A gente recebe muitos autores que têm mais ou menos esse perfil, começam na internet, vão atrás do Catarse, do PROAC, acabam tendo seu trabalho sendo publicado de maneira às vezes até bem legal, né, com edições bonitas, bem feitas, mas ao mesmo tempo você não tem uma formação, vamos dizer assim, de leitor. Como vocês veem isso? É isso mesmo ou não? Eu acredito, o que acontece assim, chegou um tempo assim que você vai trabalhando seus personagens, você acaba querendo lançar. Você já não quer trabalhar com editora. Quando eu era criança, eu queria, poxa, eu quero trabalhar muito na editora Abril. Eu nunca quis trabalhar muito com Maurício, eu gostava mais da turma da Disney e tal, eu ia trabalhar com essa carioca. Eu falei, pô, quero ir pra Abril. Aí você começa a crescer, você fala, pô, mas eu vou ir pra lá, aí eu tenho esse personagem que eu gosto tanto, eu nunca vou fazer. E nesse período começou aquela onda de ter eventos de anime, essa coisa toda, e o pessoal fazia os fanzinecons. Juntar o pessoal, a galera que tinha seus personagens, fazer os fanzines e levar. Então começou uma geração de pessoas que não queriam mais desenhar o personagem dos outros, e sim os próprios personagens. Então começaram aquelas propostas, a editora Scala fazia aqueles concursos de você mandar o seu gibi, eles publicavam e tal, só que a aceitação do povo não era muita, que a gente estava até conversando isso no carro. Que acontecia que lançava um gibi de um cara muito parecido com o Wolverine, uma pessoa muito parecida com a turma da Mônica, uma pessoa muito parecida com aquele outro. E aí você vai na banca, você vai comprar um nacional que parece com o Wolverine, ou vai comprar o Wolverine que você já conhece? Vai comprar o Wolverine. Vocês vão chamar Lobo Guará. É, exatamente esse que eu estou falando. Era um Wolverine misturado com tudo que tinha de ordem Mage, né? Então era estranho. Então era estranho. Então isso daí acaba o que acontece. As editoras começaram a ficar meio com medo de estar investindo num projeto. Tipo a turma do Arrepio, tinha uma estrutura toda por trás, tinha TV, tinha tudo envolvido. Não era só o autor chegou, criou e foi lá, lançou. Tinha todo um projeto publicitário e tal. Não era uma coisa que surgiu, tem essa ideia, eu vou lá publicar. Que nunca foi assim também, né? Mas acho que o que aconteceu foi quando a gente chegou no ponto de ter internet, você poder fazer o seu trabalho e distribuir, se tornou muito mais prazeroso isso. E você não tem custo, que nem antes daqui, você fazia os fanzininhos, saía R$1 de xerox, você vendia R$2, tal, tinha um custo. Para eu ir no evento tinha que fazer 100. Então, se é moleque, tem 15 anos, você conseguir R$100 é uma coisa que hoje em dia você consegue um salário. Então, aí chegou a internet, você paga um tanto por mês, posso publicar o que eu quiser. E acaba que você vai criando também um comodismo. Você, tipo, eu tô lá em casa, não preciso correr atrás disso, publicar e tal. E o Maurício, ele pegou aqui no Brasil a gente tem essa ideia de o cara chegou no patamar, ele chegou, você tem que trabalhar para ele. Você não pode ser igual a ele. Mas não é só em gibi, é em TV, publicidade, nem o Ódio Oliveto é o patamar da publicidade. Quando você vai fazer publicidade, todo mundo quer trabalhar inicialmente para ele. Porque eu vou pegar um pouco do prestígio, pegar portfólio. Então acaba que a gente cria automaticamente na nossa cabeça, a gente cria, aquele cara é muito bom. Vou trabalhar para ele, nunca vou ser como ele. Não vou conseguir ser igual. E com isso, a parte editorial no Brasil se firmou dessa forma. Você não vai conseguir invadir uma editora lá e conseguir o seu trabalho. Pode ver que é muito mais fácil um autor se tornar famoso independente e aí a editora já se conhecendo convida ele. Então é mais fácil. A única forma que você vai ter de conseguir chegar ao patamar do Maurício é você ter todo o seu trabalho, ter todo um trabalho, se estabelecer e aí quando você estiver estabelecido as pessoas vão vir atrás. Então é um trabalho muito árduo. É mais fácil agora o monstro aparecer nas bancas, agora que você já conseguiu Catarse e tudo, do que inicialmente você conseguiu, porque você não ia conseguir antes, porque ninguém sabia quem você era, agora você é o cara, mentirinhas, conseguiu em poucos dias, não sei, mas em menos, não, eu sei, mas tipo, em pouco tempo você conseguiu a arrecadação do Catarse e tudo, então isso vai gerando, as pessoas estão paradas lá vendo, você não está invisível. Eles vão ver lá, quando eu vou lançar isso, tem esse cara, quem teve mais aceitação, sempre tem uma equipe de marketing por trás. Então, tipo, que nem o Vitor Cafage, que lançou o Valente. Então agora ele fez o Tony Parker, fez o Valente, lançou o Independente, agora a Panini está lançando, então isso aos poucos vai gradativamente. Agora já está lançando a estátua. Então isso tudo, o Valente é uma coisa que eu vejo como uma possível nova turma da Mônica.
para uma nova geração, porque a Turma da Mônica ela é muito calcada nas raízes de tipo 50 anos atrás. Ela tem a raiz que não pode perder, mas para ficar adaptando sempre igual super-herói. Você adapta, você acaba mudando alguma coisa, então você tem que deixar aquilo. Já o Valente é uma nova geração, talvez ele consiga pegar um outro nicho, um público diferente. O Vitor esteve aqui em dezembro, a gente fez aqui um bate-papo com ele também, trouxe o Valente, que realmente tem uma identificação muito grande, assim, já tem fã, né? Já tem aquela coisa do fã, exato. Vir atrás do gibizinho do Valente, querer o E se não fosse a internet, a gente não ia saber nem que ele existia. Provavelmente. Então, tipo, a internet... Não investem, né? Porque assim, antigamente você fazia um fanzine para ser conhecido. Aí depois você conseguia aparecer num site de quadrinhos, né, com o seu fanzine, ou ser publicado numa revista. Eu vou falar, não deixa vocês falar. O Mauro tá querendo falar. A gente falou assim, pô, você pensa que você vai falar... Eu ainda não cheguei no meu 25%. Acho Mas que, assim, todos 10, né? alguns dados legais pra gente pensar é que, quer dizer, eu penso isso, não é justo se comparar ao Maurício. Não é mesmo. Ele começou há 50 e tantos anos atrás, com um mercado diferente, ele se reinventa a cada tantos anos. As gráficas, né? As gráficas novas agora, o MSP com o Sidão, ele está se reinventando de novo. Você falou, o Maurício vai ficar aí até morrer, ele vai ficar aí até muito depois de morrer. O Disney está morto há décadas e as coisas dele são maiores do que Acho que é eterno. Se tiver gente competente, que sabe trabalhar com aquele personagem, para criar produto, para criar boas histórias, para ter um produto legal, seja ele qual for, ele vai continuar vivo. Quem estava comentando, o Maurício, a maior parte do ganho dele, da MSP, é com produtos licenciados, não com quadrinhos. Mas os quadrinhos precisam existir para que os produtos funcionem. E ao mesmo tempo uma coisa alimenta a outra. É como o filme do Homem-Aranha trazendo leitores para o Homem-Aranha e os leitores do Homem-Aranha pagando para ver o filme do Homem-Aranha. O mercado japonês é muito assim também, né? Muito assim. Você precisa fazer o anime, o mangá, para vender boneco. Tem estátua, tem jogo, tem videogame, tem uma série de coisas. Eu acho que uma coisa que eu vi uma vez numa entrevista do Maurício, e que ele apontava justamente isso, que é uma coisa que agora eu acho que está mudando. Que o autor brasileiro não pensa em personagem. Ele quer contar a história dele, faz um roteiro legal, inventa não uma saga, mas inventa uma história legal para ser contada, mas aquilo morre lá. Então não tem muitos autores brasileiros que se preocupem em criar um personagem. O Valente é um personagem, o Monstro é um personagem, os personagens da Nanquim Descartável, a Ju, a Sandra, tudo são personagens. E dá pra você continuar contando a história deles por mais tempo. E assim, os únicos personagens que eu tenho são os de terapia. Todas as outras histórias são personagens aleatórios, eles não vão voltar, eles não têm nome, eles não têm que voltar. A terapia é uma série, eles são motivos. Então, tem essa questão, criar o personagem e saber usar o personagem. A outra questão é entender o mercado, o autor ter uma cabeça que não é só de autor, de artista, mas é uma cabeça de empresário. Saber onde investir, como produzir as coisas, como se divulgar. A gente perde, aspas aí, a gente perde muito tempo do nosso trabalho com quadrinhos fazendo blog, mantendo o Twitter, mantendo o Facebook, criando jeitos de promover o nosso próprio trabalho, porque ou isso tem que ser pago para um profissional fazer, ou a gente tem que fazer sozinho, ou a gente nunca vai ser visto por aí. Não adianta você ter um blog lá só de quadrinhos se você não se esforça o mínimo para ser lido. Então, o mercado está num momento, eu vejo assim, meio transitório, sabe? Você tem a coisa do e-book chegando, tablets, etc. Às vezes tem a coisa do independente, pode ter uma qualidade gráfica tão boa quanto a editora, mas as tiragens são pequenas e elas estão na livraria, não na banca, mas o público está na banca e não na livraria. A gente está meio que migrando, tá saindo da banca, indo para a livraria, porque as pessoas, não vou ficar comprando todo mês. Quero comprar o encadernadão lá mais bonito, qualidade, vai durar mais, eu coloco na prateleira, dá pra ver o nome lá da saga. É mais interessante você comprar um quadrinho mais grosso. Então o cara está começando a desistir da banca. E, sei lá, décadas aí o pessoal ficou focando, vou tentar publicar na banca, em vez de focar na livraria. Hoje a ideia, se você vai numa grande editora, é legal você pensar numa coisa mais grossa, você lança numa livraria, por exemplo, o que o Mário fez com o Dom Casmurro, por exemplo, de lançar um quadrinho mais grosso.
Eu acho que a gente tem que pensar diferente também no quesito de internet. Porque, tá publicando na internet, não é que você não vai ganhar dinheiro nunca. Você está publicando só para promover o seu impresso. Você pode publicar na internet e viver de publicar na internet. E a gente tem alguns casos de sucesso. Temos o Carlos Ruas também, que é outro caso de sucesso, de publicação online, que a pessoa não... Sucesso que eu salvei aí. Legal, o Minute também, do Paulo Rubem, né? É que o sucesso não é significado de dinheiro na conta. Tá. É o reconhecimento. Você está falando do monstro. Obrigado. Então a gente tem alguns paradigmas que a gente ainda precisa vencer ainda, e também eles estão se assentando, assim. Tanto o mercado online, o brasileiro ainda não aprendeu nem a ler quadrinho online, muito menos a vender seu próprio trabalho online. A gente está aprendendo. É assim, como você ganha dinheiro publicando quadrinho na internet? Você cria derivados. Você cria a versão impressa, você publica uma história. Isso aconteceu com terapia no álbum do Petisco. Tem uma história de cada série do Petisco inédita, que não está publicada na internet. Então, assim, é um jeito de fazer, olha, você tem a história completa da terapia na internet, mas essa história, essa única história, você só lê no livro. Você pode ler você abrir mais. E assim, pôster, estátua, boneco, bottom, caneca, camiseta, são produtos derivados. O Carlos Ruas faz esses produtos, por exemplo. E é o que está na atividade. Eu fazia também. O Wes faz isso O também. Marçal tem os chaveiros, o Wes tem as canecas, camisetas, pôster. E Até o Marcante está fazendo camiseta. Verdade, então. Assim, eu acho que é Você legal. vê aqui com umas camisetas malucas. Eu acho legal isso daí, porque você coloca o cara não só como o carinha que desenha aquele quadrinho, mas é um autor. Putz, eu quero ter um desenho desse cara na minha parede. Né? Assim, quer dizer, eu imagino, assim como eu gosto de comprar posters de autores que eu admiro, pode ser que alguém queira ter um meu na parede, porque não. E é uma coisa que vai ter uma graninha voltando para o autor. Então, quando eu comecei a fazer eu só fazia a tirinha. Aí começou a crescer. Aí o pessoal começou a pedir coisas. Aí eu comecei a fazer produtos. Eu fiz boneco, eu fiz marca-página, tudo que poderia de papelaria eu comecei a fazer. Aí eu montei uma loja. E passei a viver disso. Eu não dava mais conta de trabalhar fora. Aí eu dava aula também, estava dando aula tipo, há 9 anos seguidos em Paulínia. Eu parei de dar aula. Montei a loja, botei minha irmã para trabalhar comigo, meu cunhado. A gente montou um escritório em casa. E a gente ficava só. Então a gente fez o lançamento do gibi, foi tipo um crowdfunding, assim. Eu fiz uma pré-venda, falei, ó, quem quer, tipo, o pessoal ficava pedindo porque as tirinhas pularam a fase e tal. Eu falei, quem quer, quem quiser, a gente quer ter impresso e tal. Eu falei, então se eu fizer isso aqui, vocês vão estar adquirindo, então eu fiz uma espécie de, tipo, você paga, faz a pré-venda, se der tal número, eu publico. Tipo o Catarse hoje em dia, eu acabei fazendo isso tipo em 2008. Funcionou. Aí eu peguei e lancei, tipo, mandei fazer 1000 edições, deu um erro na gráfica, fizeram 1500. Aí o cara falou, ó, eu vendo as a mais por R$50, eu paguei, vendi 1.200 e pouco, tipo, num período de 6 meses. Aí eu tive que lançar 2, foi o mesmo processo, a gente fez, só fiz uma tiragem menor, porque eu não estava dando conta de ficar indo no correio, então eu reduzi uma tiragem de vez de 1000 para 500. Acabou que aí o cara pegou e fez 1000. Então tá escrito tiragem de 1000, mas fez 1000. Vendeu 700 e pouco dessa, tipo, em um ano. Foi menos porque já estava o declínio, né, do negócio. Só que eu comecei a viver só de internet, comecei a fazer outras tirinhas, promover outros bonecos, fazer uns bonecos toy art de pano. E aí eu comecei a ficar só na internet. Comecei a matar a tirinha de propósito, porque eu enjoei de fazer. E comecei a mudar o foco para personagens próprios. Isso está funcionando até hoje. Eu acho que é essa a ideia mesmo, né? Não pensar E eu, só no quadrinho também. e eu criei um público que tipo, não é fã de quadrinhos, é fã do meu trabalho. Então não é um pessoal que vai na banca todo mês, compra, trouxendo, não, eles consomem o meu trabalho. Então é bacana também, você acaba criando seu próprio público. E tem muita gente que vai ler o trabalho do Mário e tal, ele curte o trabalho, compra e tal, mas não é um fã de quadrinhos, mas gosta
do tipo da narrativa, tudo que ele faz. Isso aí é bacana. Você acaba descobrindo uma pessoa que você nunca ia imaginar que acompanha seu trabalho. Tipo, tem uma psicóloga aqui que sempre comenta, que escreve, fala, nossa, você fez uma análise. Eu falei, ela tá lá, sempre acompanha. Falando em psicólogo, tem essa questão, por exemplo, com a terapia também, né? É um quadrinho sobre psicologia e sobre blues. E tem muitos fãs de blues e muitos fãs de psicologia. Tem estudantes de psicologia, professores, profissionais que leem o quadrinho. É legal ver esse pessoal falar, a gente não lia o quadrinho antes, mas por causa da temática desse quadrinho que foi ler. Então, por que eu pensei isso anos atrás, mas assim, por que perder meu tempo tentando criar um super-herói que funcione no Brasil quando eu posso escrever a história que eu quero escrever? Que eu sei escrever, que eu sei elaborar. Eu acho que isso daí funciona porque o leitor, ele sente a sinceridade do projeto. Né? Você fala assim, putz, esse cara tá fazendo esse quadrinho independente, na internet, na raça, ele não ganha nada, ele só pode amar o que ele faz. Então você sente a sinceridade da pessoa. Põe amor nisso, né? Então. Se é pra você fazer, você tem que fazer o que você quer. Que, assim, se for pra não ganhar nada, fazer algo pra tentar agradar alguém, não vai funcionar. Falando da terapia no computação, o grau de dificuldade que você tem para fazer o quadrinho, você tem informação, psicólogo, Não. você faz as coisas de intuição, você lê, faz pesquisa. Assim, eu sempre gostei de fazer histórias sobre pessoas normais, que têm situações normais, e o impacto psicológico dessas coisas na pessoa. Então já era uma tendência do meu trabalho. Mas eu não tenho informação nenhuma em psicologia, eu mal conhecia blues quando eu comecei a fazer o quadrinho. Só que o quadrinho da terapia ele é feito por mim, pelo Rob, que é um escritor que é apaixonado por blues, e pela Marina, que é psicóloga. Então são três cabeças construindo uma história só. Nesse caso, eu estou bem assessorado com a parte técnica. Você palpita também? Sim, eu escrevo junto. Um trabalho conjunto. Mas é importante ter isso, porque a gente comentou isso também na viagem. Não adianta você querer fazer um quadrinho sobre, sei lá, índios brasileiros e não ir conhecer como é a cultura do índio brasileiro, sabe? Não adianta você fazer um quadrinho sobre psicologia e blues se você não conhece nada de blues e você não sabe como é ser psicólogo. Então tem uma pesquisa que a gente faz, tem uma parte técnica. Às vezes a gente sugere, putz, se ele falar essa frase e aparecer tal coisa no quadrinho, a Marina vem e fala assim, não, o psicólogo não deve se portar desse jeito, porque ele fica lá, daquela técnica, né, da linha de pensamento dele. Ou seja, se a gente torna a coisa totalmente fictícia, eu vou fazer um pouco de psicologia, a gente vai pisar na bola. Tem que ser minimamente fiel ao... Você vai ter aquele leitor que conhece, vai exatamente. mandar o e-mail, espinafrando, perturbando, falando isso aqui, Os fãs de cinema, de desenho, de quadrinho, eles acham coisas mínimas, absurdas, assim. Então o cara vai assistir o filme e fala assim, o ronco daquele carro não é esse. Aquele modelo de carro tem outro ronco. o barulho da metralhadora, A moto do Exterminador do Futuro nunca ia poder fazer aquilo que ele faz quando a ponte quer estourar com o motor. E daí foi legal pra caramba. Bom, mas aí vai da sua proposta. Você quer fazer um negócio totalmente desprovido de embasamento teórico, assume isso. Isso é total fantasia. Não leve isso como verdade. Mas a gente queria fazer um quadrinho de psicologia que fosse fiel. Deu certo, né? A resposta é boa, não posso falar. Precisava como é que é trabalhar sem texto, né? Um negócio que, por exemplo, Gustavo faz super bem. Como é que é copiar o Gustavo Lage? Paulo Clube também. Tô brincando. É porque assim como o Paulo Clube, eu também tive uma base na animação agora. Fiz um curso de animação, estudei animação durante um ano e meio. E todo animador que vai se lançar, ele começa com curta-metragem. Curta-metragem também não tem diálogo. É só ação ali e atuação do animador. Então, eu queria trazer disso pro Dia do Morto. Porque assim, ele não foi pensado para ser um curta-metragem. Foi pensado para ser um quadrinho, mas que trazesse essa linguagem. Então, essa parte foi fácil. Criar, né? Porque narrativa é sempre difícil. Porque a gente